Bom dia, queridos irmãos e amigos. Existe vida cristã ideal? E se existe, é possível nós seguirmos esta vida cristã ideal? Para entendermos então este tema, eu gostaria de ler um texto que está em 1 Pedro capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. 1 Pedro capítulo 3, do verso 7 ao verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar? Santo Deus, abençoa-nos, ó Deus, no estudo desta porção da Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine, nos dê interesse de estudarmos a Tua Palavra e que aprendamos para buscarmos viver esta vida ideal, esta vida cristã ideal que o Senhor quer para toda a Tua igreja, todo o Teu povo, todos aqueles que Te servem, Pai. Chama, ó Deus, aqueles que o Senhor já escolheu, já elegeu, desde antes da fundação do mundo, ó Deus, para serem Teus filhos e serem servos Teus. Chama-os, ó Deus, para que também vivam e busquem viver essa vida ideal. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. O contexto desta passagem trata da relação de marido e mulher. O versículo número 7 que eu acabei de citar fala então da relação do esposo ou como o esposo deve tratar a sua esposa. Na verdade, todo esse texto, todo este bloco deste capítulo 3 de 1 Pedro é uma exortação a como vivermos em comunhão com Deus, vivendo de maneira adequada com o nosso semelhante ou com os nossos irmãos. E aqui a gente aprende então que a vida cristã ideal, ela começa com o nosso relacionamento com Deus, mas ela também está ligado à forma como nós convivemos uns com os outros. A primeira coisa que Pedro aqui nos ensina é que Deus ele não poderá ser invocado e ter então essa relação íntima ou de intimidade ou de amizade com os seus servos se não nutrirmos um relacionamento sadio com os nossos irmãos. Aqui no verso número 7, embora Pedro esteja tratando da relação do marido para com a esposa, é bem verdade que também aqui está uma relação entre um crente vivendo com outro crente, ou um crente vivendo com seu irmão em Cristo. De maneira que o marido ele deve viver com a sua esposa, vendo-a como a sua irmã em Cristo, e a esposa vendo o seu marido como o seu irmão em Cristo. E é isso que ele vai então expor aqui a partir do versículo de número 8. A primeira coisa interessante que nós vemos aqui é que a boa relação que o marido ele
tem ou deve ter com a sua esposa, liga-o diretamente à sua relação com Deus, porque o texto diz que o marido ele deve viver com discernimento, verso 7, ele deve considerar a sua mulher como a parte mais frágil e tratar-a com dignidade. Mas se ele não fizer isso, diz Pedro, se ele não olhar para a sua esposa com um olhar cristão e como alguém que é a sua irmã em Cristo, ele diz, para que não se interrompam as vossas orações. Em outras palavras, o que ele está dizendo então é que se essa boa relação não existir, afeta também a nossa relação com Deus. Deus não aceita as orações que o marido faz se ele não estiver em uma boa relação com a sua esposa. Assim também a mulher, se ela também não tiver uma boa relação com o seu marido, não for submissa ao seu marido também, e os dois viverem então nesta vida de brigas e de discórdias, então a sua relação com Deus ela é também afetada. Como disse Calvino, ele disse que ninguém deve chegar-se a Deus exceto que esteja unido a seus irmãos. E isso parece fazer muito sentido, meus irmãos, com o que Pedro vai falar em seguida, a partir do versículo de número 8. Aqui, a palavra traduzida no verso 7 por interromper, ela tem um sentido de impedir, de entravar ou embaraçar. A raiz, então, dessa palavra no original tem um sentido de mudo ou surdo. Entretanto, não é só um ambiente com problemas conjugais que as orações elas devem ou elas serão interrompidas ou elas não serão ouvidas ou ela chegará diante de Deus e Deus não a ouvirá. Mas também a nossa relação com todos os nossos irmãos. Deixa eu ler alguns textos para a gente entender melhor esse assunto. Em Isaías, capítulo 1, no verso número 15, o profeta diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Veja, também em Lamentações capítulo 3, versículo 44, o profeta diz assim: de nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Ele está falando aqui do pecado do povo, que é a razão por que as orações não chegam até Deus. Também em Provérbios capítulo 28, no verso número 9, diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que esses textos têm em comum é que todos eles falam do motivo por que um crente ele tem as suas orações interrompidas, o pecado. Esse é o motivo. De maneira que aqui Pedro não está somente se limitando ao marido que não trata bem a sua esposa e que, como consequência, tem as suas orações interrompidas. Mas as Escrituras como um todo vai nos mostrar que a nossa prática de pecado ou a nossa desobediência para com Deus e, portanto, com este pecado, a nossa relação com o próximo ela ser ruim, ela então provocará a interrupção das nossas orações. Veja então que o que Pedro está nos mostrando aqui é que a nossa relação com Deus ela está intimamente ligada à forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Mas em segundo lugar, Pedro aqui nos mostra que Deus ele não poderá ser visto em nós se os nossos atos não forem semelhantes aos atos do próprio Deus. Então vejam, Deus ele estabelece um padrão de vida para o crente, não baseado no que nós temos a capacidade de fazer, mas baseado na sua própria pessoa, na sua própria santidade. Deus ele não minimiza, ele não reduz então esse padrão, porque esse padrão ele tem que estar no mesmo nível do próprio Deus. A vida cristã é ao mesmo tempo
simples como complexa. Vejam, Pedro está dizendo aqui no verso 7 que o marido deve viver a vida comum do lar. Mas ao mesmo tempo, essa vida comum do lar deve ser vivida de uma maneira exemplar, não semelhante aos ímpios ou como os ímpios vivem. Então, assim, os padrões da vida cristã não são baseadas, como eu já disse, naquilo que a natureza humana pode se dispor a fazer, mas nos santos preceitos do Senhor. A lei de Deus é perfeita porque emana de sua perfeição. Assim, quando alguém diz assim, mas eu não consigo viver dessa forma, né? Eu acredito que Deus ele não vai se importar se eu viver da forma como eu consigo viver. Não, os padrões de Deus não estão estabelecidos no nível humano, mas no nível divino. Vejam então o que Pedro ele vai nos ensinar aqui nos versos de número 8 e no verso de número 9. Vejam aqui algumas frases importantes. No verso de número 8, ele então diz assim: finalmente sede todos de igual ânimo. Sede todos de igual ânimo. O que Pedro está querendo dizer aqui? Ou, na tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, que traduz esta frase dizendo: tenham todos o mesmo modo de pensar. Mas será que Pedro está aqui dizendo que todo cristão tem que pensar da mesma forma? E é importante a gente notar algumas coisas interessantes aqui. Ou seja, o que Pedro está dizendo não é que todos nós temos que ter um pensamento igual, né? Mas tendo em vista a variedade de dons e de talentos que Deus ele nos dá, existem também as diferenças de opiniões. Pedro, porém, quer aqui que os cristãos sejam governados pela mente de Cristo. E aqui está então a igualdade. Mesmo que a gente tenha pensamentos diferentes, todos nós temos que estar ligados a uma única mente, a mente de Cristo, de modo que as diferenças elas não venham dividir, mas nos enriquecer ou enriquecer a igreja do Senhor. Assim, Pedro ele exorta os crentes a viver então em harmonia, pensando do mesmo modo ou com o mesmo pensamento de Cristo. É interessante a gente notar que o apóstolo Paulo também ele segue essa mesma linha no capítulo de número 12 de Romanos, no verso de número 16. Paulo diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, sigam a mesma fonte de sentimento que está em Cristo Jesus. Mas depois, em seguida, Pedro vai então dizer: sede todos igualmente, sede todos de igual ânimo. Depois ele diz: compadecidos. Ou seja, os cristãos eles devem demonstrar a sua preocupação e interesse pelo próximo, especialmente em tempos de alegria e de tristeza, né? Devemos, como disse também o apóstolo Paulo, voltando aqui a Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos nos alegrar com os que estão alegres e estarmos tristes com os que estão tristes. Romanos capítulo 12, versículo de número 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É isso que o apóstolo Paulo também nos ensina. E a mesma coisa que Pedro está aqui dizendo: devemos ser compadecidos uns dos outros, termos a mesma compaixão uns pelos outros. Em seguida, ele fala também fraternalmente amigos. E aqui Pedro, ele repete o que ele já havia dito também no capítulo 1, no verso de número 22 da sua carta. No capítulo 1, verso 22, Pedro diz assim:
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse mesmo pensamento Pedro aqui, ele vai repetir no versículo 8 do capítulo 3 da sua carta. Ou seja, a nossa amizade não é uma amizade semelhante à que existe no mundo, né? Mas nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, somos amigos e irmãos em Cristo. Mas ele diz, também devemos ser misericordiosos, disse Pedro. A palavra aqui traduzida por misericordiosos tem o sentido de concordante ou ter um coração terno. No grego, a palavra traduzida aqui retrata sentimentos que parecem vir das entranhas, do próprio intestino, né? Especialmente quando vemos o sofrimento suportado uns pelos outros, né? E no versículo de número 9 ele diz que nós devemos, aliás, versículo 8 ainda ele diz que devemos ser humildes. Ele fala, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. E aqui, esta virtude, ela depende, né? Aliás, todos os outros adjetivos aqui dependem, então, da humildade, ou seja, para que eu consiga, então, ser de igual ânimo, que eu consiga me compadecer do meu irmão, ser amigo do meu irmão, ser misericordioso, eu preciso ser humilde para reconhecer o que eu preciso fazer, para reconhecer que eu não estou vivendo dessa forma, né? Sem humildade, então, eu não consigo estabelecer essa relação ideal com meu irmão. No verso de número 9, ele diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Os cristãos devem seguir, então, os ensinamentos de Cristo, que nos ensinou, então, a amar até, ele disse, os nossos inimigos e orar até por aqueles que nos perseguem. Então, não pagar mal por mal ou injúria por injúria está também relacionado ao padrão que o próprio Cristo estabeleceu para os seus discípulos e para nós também. É interessante a gente notar que na igreja primitiva os apóstolos, eles formularam os ensinamentos de Jesus com as próprias palavras de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, voltando ao capítulo 12, no verso 17, ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Paulo está aqui citando ou dando continuidade aos ensinamentos de Jesus. E também escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 15, Paulo diz, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. É assim então que os apóstolos eles fazem com que as palavras de Cristo sejam repetidas ou sejam seguidas pela igreja do Senhor. Mas ele diz no verso de número 9, antes, pelo contrário, bendizendo, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria, antes, bendizendo. O sentido aqui de bendizer, ou de abençoar também, é o de orar por quem nos faz o mal, sermos gentis em palavras e ações e buscarmos promover o bem-estar dos nossos inimigos. É interessante, né? Às vezes a gente tem aquele impulso de, quando alguém fala de maneira ríspida com a gente também ser ríspido, né? Interessante porque Pedro aqui nos ensina que o modo de agir deve ser diferente, a nossa reação ela deve ser diferente. Quase sempre, quando nós agimos dessa forma, quando alguém nos trata mal e a gente trata essa pessoa de maneira boa, de maneira cordata, geralmente essas pessoas elas se envergonham do que elas tinham acabado de fazer. E Pedro então conclui no verso número 9, pois para isto mesmo fostes chamados. Vejam só, para isto mesmo fostes chamados. A expressão isto aqui pode se referir
tanto ao dever de abençoar aqueles que nos perseguem, nos faziam mal, como também está relacionado aqui a nossa perspectiva de herdar bênçãos concedidas pelo próprio Deus. Mas vejam aqui uma coisa interessante, meus irmãos. O crente ele não trabalha para receber bênçãos de Deus, né? Ou as bênçãos que ele quer receber de Deus, mas ele trabalha porque ele já tem por herança essas bênçãos. E aqui é exatamente relacionado à salvação, né? No versículo de número 9, ele diz assim: a fim de receberdes bênção por herança. Vejam, eu não trabalho para receber a herança já me é dada por presente dos meus pais. Então, o que Pedro está dizendo é que a gente vive dessa forma porque Deus ele já nos garantiu as suas bênçãos, e essas bênçãos elas são por herança, diz aqui o apóstolo Pedro. E a primeira aplicação que a gente então pode fazer aqui é a de que, para entendermos as palavras de Pedro, precisamos entender o contexto em que Pedro está inserido aqui. E Pedro escreve esta carta num contexto de perseguição da igreja. Veja que coisa interessante. Pedro está ensinando a igreja a viver a vida cristã ideal em um contexto de perseguição, né? Em um contexto onde naturalmente as pessoas deveriam, pela sua própria natureza, né, nutrir um sentimento de ódio, de aversão às autoridades, de rancor, né, de vingança para com os seus algozes. Mas não, Pedro está escrevendo esta carta e mostrando à igreja que é justamente nesse período mais difícil da vida que os cristãos devem então expressar o seu verdadeiro compromisso com Deus, amando o seu próximo, fazendo o bem, sendo cordato, sendo misericordioso. É em contexto de perseguição que Pedro está escrevendo então esta carta, né? Pedro está aqui ensinando a igreja que as perseguições não podem transformar os crentes em pessoas revoltadas ou em pessoas amarguradas, com o coração completamente corrompido. Meus irmãos, são nas maiores dificuldades, são das maiores lutas da igreja, que a igreja tenha então a tarefa de ser mais exemplo, né? Nós estamos vivendo essa pandemia e vendo pessoas se desesperarem e viverem uma vida sem qualquer controle ou domínio próprio, né? Ou querendo então tomar decisões próprias, independente de qualquer coisa. E nós, diante desse contexto, então somos desafiados a vivermos a vida cristã ideal, não nos desesperarmos, mas vivermos uma vida contente e feliz, e uma vida cheia de bondade e de misericórdia em nosso coração. As más circunstâncias, as circunstâncias adversas, não podem provocar no nosso coração revolta. Nós não podemos criar no nosso coração nenhum tipo de rancor, de ódio pelas circunstâncias adversas, mas pelo contrário, usar essas circunstâncias então para fazer a diferença. Mas, em último lugar, do verso de número 10 a 12, Pedro então nos ensina que o nosso comportamento ele é levado em conta quando Deus ele decide nos abençoar. Aqui, do verso de número 10 a 12, Pedro ele cita um salmo. Ele cita o Salmo 34, do verso 12 ao verso 16 desse salmo. E Pedro então, ele diz assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. E vejam aqui que há uma condição, né? Quem quer viver dias felizes, né, deve então fazer algumas coisas, deve se esforçar então para viver essa vida ideal, né? Essa vida esperada. E o que quem tem que fazer?
Ele diz: refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A intenção aqui de Pedro é de reformar as suas próprias palavras ditas anteriormente. Ele cita o Antigo Testamento aqui para nos mostrar que tudo está embasado nas Escrituras, na palavra de Deus. E por que a gente então deve viver dessa forma, né? Verso número 11 fala para a gente se apartar do mal, praticar o que é bom, né? Buscar a paz, nos empenhar em alcançá-la. Mas por que a gente deve viver dessa forma? Por que a gente deve refrear nossa língua, evitar os nossos lábios de falarem o mal? Por que a gente deve se apartar do mal, fazer o que é bom, buscar a paz? E o verso número 12 então responde. O verso 12, Pedro diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Não é só a importância de termos uma boa relação com o próximo que nos recomenda as bênçãos de Deus, mas porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está nos vendo, meus irmãos. É por isso que a vida cristã ideal, ela deve ser buscada, perseguida por todos nós. Nós devemos nos esforçar para vivermos assim, porque Deus está nos vendo. Ele tem os seus olhos fitos em nós e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra quem pratica a iniquidade. Irmãos, nós sabemos que viver a vida cristã, como as Escrituras elas nos ensinam, parece ser uma coisa muito difícil, né? E de fato é. Muito distante de nós, pela nossa natureza pecaminosa. Mas mesmo que a gente se sinta então impotentes, incapazes de praticar tudo isso que as Escrituras estão aqui nos indicando, tudo isso que Pedro está aqui nos ensinando, nós precisamos entender que Deus não está aqui simplesmente dizendo o que nós poderíamos fazer. Deus está dizendo o que nós devemos fazer. Isso significa que Deus quer que a gente busque uma vida assim. Vejam, Deus ele não leva em conta o que eu e você pensamos sobre a vida, mas Ele quer que eu e você levemos muito a sério o que Ele pensa da própria vida. Deus não quer que a gente pense que Ele pensa como nós, ou que Ele vai nos dar uma colher de chá para vivermos da forma como a gente consegue viver. Não. Deus quer o contrário, quer que a gente olhe para o que Ele quer e nos esforcemos para viver como Ele quer que vivamos. Mas como a gente consegue então viver dessa forma? As Escrituras nos dizem que a gente só consegue viver dessa forma quando a gente olha para Cristo. Cristo é então o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo. Cristo é aquele que não só nos dá o exemplo, como nos motiva, como também nos capacita a vivermos dessa forma. Foi assim que o autor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 12 de Hebreus, dos versos de número 1 e 2, ele disse: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É assim que a gente vai conseguir viver essa vida cristã ideal. Lembre-se, os padrões não são os nossos, mas são os de Deus. Deus quer que a gente siga os seus próprios padrões. A vida cristã ideal não é criada por nós, nem pela igreja. Ela é, então, conduzida e indicada pelo próprio Deus em sua palavra. Vivamos assim, meus irmãos, e não teremos as nossas orações interrompidas. Vivamos assim e teremos comunhão sincera e pura com o nosso Deus. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe e que Ele nos capacite a viver essa vida ideal que Ele quer que vivamos. Oremos. Santo Deus,
Abençoa-nos, ó Pai, nesta tarefa, Senhor, de obedecermos a Tua palavra e de seguirmos os padrões do Senhor. A vida cristã ideal não é a que nós criamos para nós mesmos, não é a que nós idealizamos, mas é aquela que o Senhor mesmo aponta para nós. O Senhor quer, ó Deus, que nós tenhamos um só pensamento, que sejamos bondosos, misericordiosos, que sejamos fraternos, que não paguemos o mal com o mal. Ó Deus, o Senhor quer que a gente viva de uma maneira, ó Deus, que respeite o próximo e que ame o próximo, para que tenhamos também, ó Deus, uma relação sadia e perfeita com o Senhor, Pai. Quantas vezes, ó Deus, as nossas orações não são ouvidas, não são respondidas, porque a nossa vida tem sido vivida de maneira incorreta, porque nós não temos vivido da maneira como o Senhor quer que vivamos. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a termos uma relação saudável com o Senhor, tendo uma relação saudável e amorosa com o próximo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos assim, a sermos assim como igreja e a aproveitarmos, ó Deus, as más circunstâncias, as circunstâncias adversas, para justamente mostrarmos a diferença como servos de Deus. Estamos vivendo, ó Deus, tempos difíceis, onde as pessoas, ó Deus, estão ignorando cada vez mais e cada dia mais de maneira muito rápida, ignorando os preceitos do Senhor, as leis do Senhor. Meu Deus, faça-nos agora, Senhor, vivermos de uma maneira que glorifique o Senhor e que faça diferença numa sociedade corrupta e depravada. Nos abençoe, ó Deus, nos faça viver como o Senhor quer que vivamos. Em nome de Jesus, olhando para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus.